Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Doutor Chess. Eu sou Jefferson de Campos, advogado e professor de xadrez. Sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo aí do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre xadrez, vamos falar aqui sobre abertura, sobre meio jogo, sobre finais, vamos comentar partidas e espero que seja aí um canal que possa te ajudar a melhorar no xadrez. E para começar com chave de ouro, nós já vamos começar aqui com estudo de finais, né? O estudo de finais ele é de extrema importância para você que quer evoluir, certo? E por quê? Porque nós temos, né, a partida de xadrez dividida em três fases: abertura, meio jogo e fim. E o grande Capablanca sempre dizia que o bom jogador de xadrez ele começa a estudar o jogo de trás para frente. Ou seja, nós começamos a estudar os finais, depois o meio jogo e por último a abertura. E hoje nós vamos aqui dar uma olhada em finais de torre, em especial esse final que está na tela aí. Por quê? Os meus alunos do presencial chamam esse final de final de Luciana, né? Final de Luciana, ponte de Luciana, mas o nome correto desse final é final de Lucena, né? Ou ponte de Lucena, né? Mas os meus alunos do presencial aí costumam chamar esse final aqui de final de Luciana. Mas o que tem esse final aqui? Percebam o seguinte, o que nós temos aqui? Então, jogam as brancas elas estão indo lá para coroar, só qual que é o problema? O rei está na casa de promoção do peão. E qual que é o problema dessa situação? E o rei branco, ele não consegue sair para essas duas casas porque a torre preta está lá batendo em cima. E também não dá para sair para cá porque o rei preto está lá. Então nós precisamos arrumar um jeito de tentar sair com o rei daqui e coroar. Só que qual que é o problema disso? Que toda vez que esse rei conseguir sair para cá, as pretas têm a torre que pode estar fazendo essa cobertura, né, dando esses cheques, atormentando. Né? Então, naturalmente aqui o jogador de brancas, o que ele vai fazer? Inicialmente ele vai dar o cheque, né? E esse cheque é muito importante por quê? Porque ele tira o rei da proteção dessas casas. Já que o rei não pode ficar perto de outro rei, então ele não pode vir para essas duas casas e também não pode continuar nessa coluna porque nós temos uma torre batendo. Então, forçadamente, esse rei é obrigado a vir para a coluna aí. Qual que vai ser o primeiro lance nosso, assim, no instinto? No instinto, o primeiro lance nosso vai ser simplesmente jogar rei C7. O que é um erro, porque as pretas teriam torre C2 cheque, rei B6, torre B2, rei A7, torre A2 e o rei é obrigado a voltar. E aí a gente simplesmente pode passar um tempo aqui, né? Quando o rei sair, a gente volta a dar cheques nele. Então perceba que sair com o rei agora não é a melhor jogada. Por quê? Porque se eu sair com o rei para cá ou para cá, ou não importa, né, para cá também, sempre vai ter esse carrapato aqui, que é essa torre de A2 das pretas que vai ficar dando cheque, cheque, cheque. E pode ser até mesmo que empate aqui por repetição de jogadas. Então, qual que vai ser a ideia? Aí que vem o nome, a ponte de Lucena. Então, nessa posição, se você tiver de brancas, é claro, o que você vai ter que fazer aqui? Jogar essa torre lá na quarta, tá bom? Jogar a torre na quarta ou na quinta, ok? Se o rei, nessa jogada aqui, se ao invés dele sair para baixo, ele sai para o lado, tá? Aí você pode até mesmo jogar torre na quinta, tá? Mas agora, se o rei escapa para E7, ele vem para baixo, você simplesmente pode jogar torre aqui na quarta. E por quê? Essa torre na quarta aqui ela vai fazer um papel muito importante, que é o papel de ponte. Né? Por quê? Vamos supor aqui que as pretas passem o lance, né? Jogue, por exemplo, torre C, para evitar que o rei saia. Aí o rei vai sair para A7, torre vai dar cheque, rei B6, torre B2, e aí que vem a manobra. E ao invés de eu voltar o rei, eu vou jogar o rei pro lado, né? C6. Porque quando essa torre der o cheque novamente, aí que vem o segredo.
Ao invés de eu voltar para B6 onde eu estava, eu jogo em B5. Jefferson, mas na hora que der o cheque, não vai dar ruim porque eu vou ter que voltar, né? Não, porque na hora que as pretas derem o cheque, ó, você tem torre B4 agora para cobrir esse cheque. Né? Se torre toma, rei vem e promove a dama. Né? Então, nessas posições, e é muito importante, e para funcionar cena, é muito importante que rei esteja na oitava e o peão esteja na sétima, tá? Então esteja na oitava fileira e que o peão esteja na sétima fileira. E é muito importante isso. E aí, nós então vamos dar esse cheque para fazer com que o rei saia. É muito importante que o rei adversário ele fique sempre 2 colunas do nosso rei, para a gente poder manobrar tranquilamente. E ao invés de eu sair já desesperado aqui para tentar promover o peão, a gente não vai conseguir, por conta daqueles cheques que eu mostrei. A gente faz a jogada que afina, né? Exclama, que é a jogada torre D4, porque agora eu posso simplesmente vir com o meu rei, manobrando ele aqui, até que chegue nessa posição onde eu consiga colocar a minha torre cobrindo, né? Fazendo essa ponte e assim conseguindo coroar o peão. Então essa é a posição ponte de Lucena, ou ponte de Luciana, aí, como os alunos do presencial chamam. E é uma posição aqui muito importante para você que joga xadrez, porque quando nós batemos o olho nessa posição aqui, naturalmente o jogador vai falar: olha, as brancas estão melhores, mas não consegue enxergar uma perspectiva de ganho. E se não souber fazer a manobra da torre da ponte de Lucena, a posição acaba empatando mesmo, ok? Bom, vamos agora para uma outra posição agora, onde nós temos aqui, né, as brancas novamente com um peão em B5, rei em B6 e a torre branca em H2, enquanto as pretas têm rei preto lá em B8 e a torre preta em B1. É uma posição que as brancas estão melhores, logicamente, porque nós temos aqui o que? Uma perspectiva, né, de promoção, porém o rei preto está lá, famoso guardando o caixão lá na casa, né? Nessa situação aqui nós temos que primeiro arrumar um jeito de tirar o rei preto de lá, para depois nós fazermos então a manobra de Lucena, tá certo? Então, jogam as pretas aqui, né, nessa posição, e a jogada aqui para as pretas é rei C8. E você deve estar se perguntando: Jefferson, mas por que rei C8, né? O rei C8 eu estou dando a possibilidade de poder entrar com o rei branco lá no futuro, né? O melhor aqui não seria torre C1. O torre C1 falha. Por quê? Porque depois de torre C1 tem torre H8. Né? Torre H8, né? Não dá para mexer o rei. Tem que jogar torre C8. E aí torre captura C8, rei captura C8. E aí rei A7. Perspectiva de promoção aqui. E é vitória das brancas, ok? Então por isso que a jogada aqui é rei C8, porque rei C1 não funciona. Né? Então, rei C8 segue com torre H8. As pretas só tem uma jogada, que é rei D7. Né? E aí tem torre B8. Esse lance é importante justamente para não deixar com que o rei volte aqui para a oitava. Né? Depois disso, torre B2, né? As pretas ficam esperando aqui o que as brancas vão fazer. E depois disso tem rei A7. Né? E esse lance é muito interessante por quê? Porque essa torre, quando ela vem para cá, para B8, ela cumpre 2 funções. A primeira função é deixar o rei invadir a oitava. Nós vimos no outro exemplo, é problemático. Mas também serve para quê? Para que quando o rei saia para dar passagem para o peão, essa torre consegue ficar fazendo a defesa então, deste peão que é atacado por essa torre. Então, essa é a função dessa torre B8. Aí, torre B2, rei A7. De novo, né? Se torre
dá cheque, né? Torre dá cheque, por exemplo, o que acontece? Pode muito bem vir para cá e depois de B6 tem torre A8, né? Isso aqui vai ser vitória das brancas sem muitas dificuldades, né? Então depois de rei A7, a jogada das pretas aqui é rei D6. Por que não rei C7? O problema de rei C7 é que leva esse cheque aqui. E aí começa a ficar uma situação bem delicada, né? Porque vai ter que sair, toma esse cheque aqui. Depois tem perspectiva de promoção. Não pode tomar porque rei está protegendo. E aí tem perspectiva de promoção. Então, as pretas jogam aqui rei D6, B6, visando a promoção, rei C6, para segurar, torre C8, cheque, rei D7, né, para tentar pegar aqui, porque a ideia das pretas aqui já não é nem ganhar mais, mas sim buscar um empate, né, visando a troca aqui. Então, depois de rei D7, as brancas podem optar aqui, por exemplo, por B7. Tem maiores problemas, porque agora o peão protege a torre, não tem captura, né? Porque se captura, rei toma e é vitória das brancas. Torre A2 cheque, e aí rei B8. A gente cai naquela posição, torre A1, e aí nós podemos jogar aqui torre C3, por exemplo. E aqui é aquela manobra, né? Que visa, né? Quando essa torre aqui der uma andada para cá, por exemplo, passar tempo, né? Pode muito bem dar o cheque, né? Então, torre C3. Brancas vão jogar torre A2. Torre D3, cheque. Rei E7. E torre D5. Ou torre D4 aqui, como eu falei para vocês. Torre D5, né? Tem probleminhas aqui do rei vir incomodar. Então, eu normalmente prefiro aqui torre D4, né? Aqui, a ideia é a mesma, né? Se o rei vir, né? A gente faz aquela velha manobra. Tentar ludibriar ele aqui. O mesmo exemplo lá, primeiro. E aqui depois promove e dá cheque. Então, dois exemplos aí. A ponte de Lucena. E agora nós vamos ver uma posição que é empate, tá? O famoso final de Philidor. Bom, chegamos então aqui a posição que nós vamos usar uma técnica chamada de final de Philidor. Aí vocês devem estar se perguntando, Jefferson, você acabou de falar que essa posição é empate. Empate, por quê? As brancas têm um peão a mais, a torre está cortando o rei, né? Não deixa o rei sair da oitava, e a gente não vê muita perspectiva aqui para as pretas, né? Mas se as pretas jogarem corretamente, essa partida empata. Tá? Então vamos lá. A jogada aqui natural, né, de quem está de brancas, por exemplo, é avançar. Então, naturalmente, o jogador de brancas aqui ele vai jogar D5. E aí, o D5, com a ideia, por exemplo, de quando essa torre sair, né, ou até mesmo se essa torre ficar zanzando aqui na sexta, a ideia é avançar peão, mover rei e depois dar um cheque lá. E eu tenho um checkmate bonito aqui para entregar. Né? Então as pretas jogam torre F6. As brancas continuam avançando, porque a ideia das brancas aqui, já que eu não posso entrar com o rei lá, né, por conta de cheques, a ideia é eu mover o peão para que o rei possa então entrar na lateral desse peão, para que esse peão serve de escudo, né? Então, D6. E as pretas aqui então jogam torre F1. Você deve falar, nossa Jefferson, mas se eu tiver de pretas e jogar isso aqui, eu vou perder. Mas não perde. Não perde aqui. Vou mostrar o motivo. A única jogada aqui interessante, podemos dizer assim, para as brancas, né? É rei C6. Por quê?
Porque a ideia de rei C6 é que no próximo lance as brancas possam jogar torre A8, dando checkmate. O rei não vai poder vir para cá por conta do peão que ataca a casa E7 e não vai poder vir para a casa D7 e C7 por conta da presença do outro rei. Então, a jogada rei C6 é justamente para ameaçar mate em 1. Justamente para ameaçar mate em 1. Só que agora que vem o pulo do gato. Por quê? Porque as pretas jogam torre C1 cheque. E por que esse é o pulo do gato? Percebam que a ganância das brancas de tentar dar um mate em 1A fez com que esse rei ficasse meio sem casas para sair desse cheque. Por quê? Porque esse peão que poderia ser a proteção, o guarda-chuva do rei, não pode servir de guarda-chuva. Por quê? Ele não pode entrar para cá por conta da presença do outro rei. E nisso o rei, então, ele se vê obrigado a fazer o quê? A ter que voltar. Então, rei D5. E quando tem rei D5, as pretas jogam torre D1, cheque. E aí vai ter rei C5, e aí eu vou dando cheque. Qual que é a ideia? Porque como o rei não pode entrar aqui na frente do peão para proteger cheques, ele vai ter que ficar zanzando de um lado para o outro. E eu vou ficar dando cheque. Eu vou ficar dando cheque. Ele escapa. Vem cá, neném, como disse Rafael Leitão. Né? Cheque. Pra cá. Cheque. Ele vem pra cá. Eu cheque. Ele escapa. Eu posso muito bem até mesmo trocar aqui, né? Trocar a toma, porque dá tempo de capturar esse peão aqui, né? Só um exemplo, né? É empate. Ou posso continuar simplesmente cheques aqui. Porque não tem como esse rei entrar no guarda-chuva do peão para não levar cheque mais. E toda vez que ele querer dar um de engraçado vir atrás da minha torre, ele vem para cá para vir atrás da torre, ele caiu, perde o peão. E aí a gente cai numa posição de empate aqui para a torre. Ele também não pode desgrudar o olho do peão dele. Se ele desgruda o olho do peão dele, a gente tem uma posição de final de torre. Então, voltando lá. Então, nós temos essa posição aqui. Então, o jogador de pretos aqui não pode se desesperar. Okay? E qual que é a ideia? Porque quando o peão avança, o rei sai até mesmo das casas-chaves do peão. Eu vou gravar uma aula aqui falando sobre casas-chaves, né? Mas casas-chaves dos peões são sempre as 3 casas na frente dele, né? As 2 casas da diagonal e a casa da frente. Para ter uma perspectiva de promoção, é muito importante que o rei ocupe as casas-chaves. Mas qual que é o detalhe? Toda vez que o peão anda, as casas-chaves elas avançam com o peão. Agora eu tenho essas 3 casas-chaves aqui para o peão. É claro, o Frank Miller ele vai trazer para nós no livro de finais que quando o peão ele passa do meio do tabuleiro, o peão acaba ganhando mais casas-chaves, né? Então, antes do meio do tabuleiro, esse peão só tem 3 casas-chaves, mas quando ele avança, ele acaba tendo 6 casas-chaves, né? E é muito importante que o rei do peão ocupe uma dessas casas-chaves. É importante que o rei ocupe uma dessas casas-chaves. Só que lateralmente não existe casa-chaves. Tá? Então o lado do peão não é casa-chave. Então essa posição ela já é patativa. Tá? Por quê? Porque o peão ele avança e as casas-chaves, por avançar junto com ele, deixa o rei fora das casas-chaves. E o rei branco não consegue entrar nas casas-chaves por quê? Porque a torre adversária está lá cortando. Tá? Então, se você estiver jogando, né, com um peão de vantagem, nunca deixe o seu rei do lado do peão, tá? Porque essa posição ela é empate, tá? Mesmo se a gente tivesse só um final de rei e peão contra rei, o rei do lado do peão é empate, tá? É necessário ocupar as casas-chaves para que se tenha uma posição vitoriosa, ok? E aí, quando esse peão avança, o que acontece? Quando ele avança mais, perceba que agora o meu rei está atrasado. Lembre que casas-chave são lá na frente. Então agora o meu rei está atrasado. Qual que é o problema do rei atrasado? O rei atrasado não pode utilizar o próprio peão como escudo. Por quê? Porque agora a torre vem por trás. Né? A torre vem fazer esse papel
por trás, dá os cheques por trás. E como esse peão está muito adiantado e esse rei está atrasado, esse rei não consegue utilizar o próprio peão como guarda-chuva para poder fugir dos cheques. Tá? Então por isso que essa posição aqui é uma posição empatada. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, nosso primeiro vídeo aqui no Doutor Chess. Espero você. Nós vamos ter aqui vídeo 2 vezes por semana, tá? Na pior das hipóteses, 1 vez por semana. Então espero que você tenha gostado. Compartilha, comente. Se gostou, manda para os amigos. Se inscreva no canal também, que é muito importante. E ative os sininhos para quando tiver vídeo novo no canal você ser avisado de imediato. Um forte abraço, pessoal. E bons estudos no xadrez e muito checkmate.